E hoje a gente vai conversar sobre a regra dos terços na fotografia, que é uma regra simples de composição, mas que vai te ajudar muito a fazer fotos melhores, principalmente se você está começando. Mas antes, se você é novo por aqui, não me segue no Instagram. Lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de fotografia, de edição, tem essas dicas rapidinhas lá pra você no Reels. Então se você não me segue, tá aqui embaixo. Regra dos terços. Todo mundo que começa a fotografar e começa a pesquisar informações sobre isso vai dar de cara com a regra dos terços em algum ponto. É uma regra muito simples, que na verdade não é exatamente uma regra, eu já vou chegar lá, mas que te ajuda muito a fazer fotos melhores. O que acontece? Eu sempre falo isso aqui, lá no Instagram, enfim. Uma coisa muito importante na fotografia é a composição. A galera às vezes fica muito apegada, né? A câmera, a lente, uns acessórios completamente malucos, umas coisas doidas que a gente usa pra fazer uns negócios. Quando, na verdade, devia estar se preocupando com coisas mais simples. Principalmente no começo. Eu sempre falo, eu comecei com o básico, e aí depois, anos depois, comecei a investir nas coisas doidas, nos filtros malucos, umas lentes doidas. Lá no Instagram eu tenho mostrado isso um pouco mais também, tá? Mas começa pelo simples. E talvez a coisa mais simples pra você começar e pra você aprender é a regra dos terços, porque ela é, como eu falei, uma questão de composição. E a composição, pra mim, é a primeira coisa na fotografia. A gente tá muito apegado, como eu falei, a equipamento e a edição. E eu amo editar, amo. Pra mim é a melhor parte. Eu adoro sentar no frente do computador, ir no celular e editar os negocinhos. Mas tem que começar pela composição. Se a foto não tá bem composta, não tá bem equilibrada, você pode editar do jeito que for, que não vai estar uma foto legal de se ver. Então a gente precisa começar por ali. O que acontece? A regra dos terços não é uma regra, tá? Então eu não quero que vocês se apeguem com ela de unhas e dentes e nunca mais soltem e só vai usar ela pro resto da vida. Não, ela é uma sugestão, digamos assim, ele chama de regra dos terços, mas você não precisa usar sempre. Inclusive lá no Instagram mostrei algumas fotos nas quais eu não usei essa regra. Mas como ela funciona? Se você vê esse quadrinho que está na minha cara na tela, você vê que tem duas linhas horizontais e duas linhas verticais que tá dividindo a minha tela em 9. E é isso que a regra dos terços vai fazer, tanto na sua câmera quanto no seu celular. E aqui vem um adendo importante, tá? 90% dos celulares hoje em dia tem a regra dos terços em algum lugar nas configurações. Ela pode estar como terços, ela pode estar como guia, ela pode estar como linha, ela pode estar até como diretriz. Eu lembro, acho que o Zenfone 4 ou o Zenfone 5, um celular que eu tive, assim, quando eu fui ligar as linhas, estava lá como diretriz. Um nome estranho. Mas enfim, ela tá em algum lugar. Se não tiver, se o celular for mais antigo ou for um celular mais de entrada, que por alguma razão não tenha isso nativo, 99% dos aplicativos de fotografia tem isso. Então é só você baixar um aplicativo de graça mesmo e ativar as linhas nesse aplicativo. O Lightroom tem, o Snapseed, se eu não me engano, também tem. Tá, vários aplicativos tem. Se você baixar algum, você com certeza vai encontrar para poder ativar essas regras para você. Vai dividir a tela, como você tá vendo, em 9 pedaços. E o que acontece? O ideal, seguindo essa regra dos terços, é que você coloque o objeto principal da sua imagem nos pontos onde essas linhas se encontram. Vocês estão vendo aqui os pontos onde as linhas estão se encontrando? Não sei se eu estou apontando corretamente agora, mas enfim. O ideal, seguindo a regra dos terços, é que você coloque o objeto principal da sua foto nos locais onde essas linhas se encontram. Tu vê, eu tô mais ou menos aqui, talvez eu esteja certa. Se você não tá, até no canal eu uso um pouco essa regra, eu raramente gravo no meio, geralmente eu gravo mais pro lado. Tanto para compensar isso, para vocês verem a minha placa do YouTube, não, para compensar isso, mas também para mostrar outras coisas para vocês aqui e tal. De certa forma, eu tô usando a regra dos terços aqui. E é basicamente isso. Você vai colocar o objeto principal da sua foto, que você tá vendo nessas imagens, no ponto onde essas linhas se encontram. Não tá exatamente no meio da foto. Lu, quer dizer que eu não posso postar o negócio no meio da foto? Pode, como eu falei, é uma regra, mas você pode quebrar essa regra, né? Eu fiz outras fotos aqui que você tá vendo na tela, que eu não usei a regra, eu botei as coisas no meio da imagem e tá tudo bem. Se você quiser compor uma imagem mais equilibrada e se você tá começando e tem essa dificuldade com a composição, a regra dos terços te ajuda. Você coloca o objeto principal da sua imagem no ponto onde essas linhas vão se encontrar. Claro, se você tem 5 objetos na sua imagem, você vê qual é o principal para você. O principal é esta pessoa, então tenta colocar ela ali. Os outros podem estar fora, tá? Não quero ninguém paranoico, colocando todos os pontos principais não. Tá? Mas pega o ponto principal da sua imagem e coloca nos pontos onde essas linhas se encontram. E como falei, se você for iniciante, vai te ajudar a te guiar na hora de compor, né? Depois que você vai pegando o jeito, hoje, por exemplo, eu não deixo mais as linhas ligadas. Hoje eu faço de cabeça e tal. No começo eu deixava, porque ajuda bastante a você entender exatamente onde estão as coisas. Você vai pegando o jeito, fica mais fácil, você pode desligar essa linha e ir mais no freestyle, como se diz. Mas no começo
vai te ajudar sim a equilibrar a sua foto e também pode ajudar a deixar a sua foto mais reta, né? Tem gente que tem uma certa dificuldade com o horizonte reto. E, gente, o horizonte é reto. A Terra é redonda, mas o horizonte é reto, tá? Não me venham com o horizonte torto, a não ser que seja de propósito, porque fica ruim e dá uma sensação ruim pra quem tá olhando, né? É estranho, tá? Então, se você às vezes não quer compor exatamente ali, mas tem dificuldade com as linhas, você pode fazer isso também, que com certeza vai te ajudar. Ativa a grade do seu celular e da sua câmera para te ajudar a fazer fotos melhores. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você conhecia essa regra, se você usa a grade no seu celular e na sua câmera ou não. A gente se vê em breve. Tchau!